Na comunidade exclusiva de Oakridge Heights, onde gramados bem cuidados se estendiam diante de mansões cercadas por portões e os sistemas de segurança custavam mais do que a maioria dos carros, uma descoberta horrenda quebrou a pacífica manhã de novembro. O corpo de Victoria Langley, uma das moradoras mais proeminentes da comunidade, jazia estendido sobre o chão de mármore importado, cercado por evidências de uma fúria tão profunda que até detetives veteranos se afastaram da cena. O sangue respingava nas paredes de cor creme como uma obra de arte macabra, manchando pinturas de valor inestimável e vasos de cristal que já haviam estampado as páginas de revistas de arquitetura. A brutalidade do ataque chocou até os investigadores mais experientes. Aquilo não era apenas um assassinato, era aniquilação, um crime passional tão intenso que transformou uma propriedade sofisticada em um pesadelo de carmim e vidro quebrado. Enquanto os vizinhos se aglomeravam atrás da fita policial, suas especulações sussurradas preenchiam o ar fresco do outono. Quem poderia nutrir tanto ódio por Victoria Langley, a generosa filantropa cujo nome enfeitava alas de hospitais e prédios universitários? A mulher que organizava as galas de caridade mais cobiçadas do estado e cuja aprovação poderia fazer ou destruir aspirações sociais? Ninguém poderia imaginar que o autor do crime um dia já usará um distintivo, jurando proteger e servir justamente a comunidade que agora sofria com suas ações. Antes de seu fim violento, Victoria Langley havia esculpido uma existência de perfeição calculada. Aos 54 anos, mantinha a elegância comedida de uma mulher que entendia o poder da percepção. Seus cabelos castanhos, cuidadosamente coloridos para esconder qualquer traço de grisalho, caíam sempre em ondas suaves ao redor de um rosto preservado pelos mais exclusivos procedimentos estéticos que o dinheiro podia comprar. Sua silhueta, mantida através de sessões particulares de treinamento e uma disciplina alimentar rigorosa, permitia-lhe vestir roupas de grife com a confiança de alguém com metade de sua idade. Cada aspecto de sua aparência representava mais um investimento na imagem cuidadosamente elaborada que apresentava ao mundo. Victoria não havia nascido rica, casara-se com a riqueza. Richard Langley, 20 anos mais velho e CEO do Oakridge National Bank, se apaixonara pela ambiciosa assistente de galeria de arte com olhar afiado e instintos ainda mais aguçados. O casamento deles durou 18 anos, até que o coração de Richard falhou durante uma reunião do conselho, deixando Victoria com um império que ela estudará meticulosamente ao longo dos anos juntos. Enquanto Richard construía bancos, Victoria construía conexões, cultivando relacionamentos com todos, de autoridades municipais a formadores de opinião cultural. Na época da morte do marido, ela havia se posicionado como mais do que a esposa de um banqueiro, ela mesma havia se tornado uma instituição. Nos 3 anos seguintes ao funeral de Richard, Victoria estabeleceu um novo padrão. Seu período de luto deu lugar a uma rotatividade de acompanhantes, sempre homens, sempre mais jovens, sempre temporários. Para seu círculo social, esses homens existiam na órbita de Victoria como acessórios, adições atraentes à sua vida cuidadosamente curada que inevitavelmente desapareciam quando ela se cansava deles. Nenhum durava mais que alguns meses antes de Victoria discretamente substituí-los por modelos mais novos. O método de dispensa se tornará uma espécie de lenda entre a elite de Oakridge. Victoria nunca encerrava oficialmente esses arranjos. Ela simplesmente desaparecia da vida deles, deixando-os entender que sua temporada em seu favor havia passado. Enquanto isso, em um apartamento modesto do outro lado da cidade, o oficial Jack Mercer representava tudo que o mundo de Victoria não era. Filho de uma professora do ensino médio e de uma enfermeira, Jack crescerá acreditando no serviço público e no valor de ajudar os outros. Seu quarto de infância ainda exibia a fantasia de policial do Halloween de quando tinha 8 anos, a primeira indicação de uma ambição para a vida toda. Formando-se entre os primeiros da academia de polícia, Jack encarou seu ano de novato com a seriedade de quem ainda acreditava em heróis. Aos 25 anos, seu maxilar quadrado e porte atlético chamavam atenção, mas seu comportamento sério e o foco intenso na carreira limitavam seus relacionamentos amorosos. As namoradas anteriores de Jack inevitavelmente se frustravam com sua dedicação ao trabalho. Seu último relacionamento terminou quando ele perdeu o jantar de aniversário da namorada para cobrir o turno de um colega. "Você se importa mais com o trabalho do que comigo", ela lhe dissera, uma crítica que Jack não pôde negar completamente. Por trás de sua dedicação profissional, havia um jovem desesperado por validação, alguém cuja necessidade de aprovação o tornava particularmente vulnerável à atenção da fonte certa. O baile beneficente da polícia de Oakridge de abril de 2018 representava tudo o que Jack simultaneamente desprezava e admirava. Designado para a segurança, ele permanecia atento em seu uniforme de gala, observando enquanto os ricos e influentes socializavam com champanhe que custava mais do que seu salário diário. A opulência o incomodava, mas parte dele se perguntava como seria ter tal liberdade financeira. Enquanto vasculhava o salão com um distanciamento profissional, não percebia que já havia sido notado.
Victoria Langley avistou Jack no momento em que entrou no salão de festas. Algo em sua postura, na seriedade de sua expressão e no desconforto óbvio entre a elite imediatamente a intrigou. Diferente dos jovens ansiosos que normalmente chamavam sua atenção, aquele ali não a olhava de forma alguma. O desafio era irresistível. Calculando sua abordagem com a precisão de uma caçadora, Victoria esperou até que Jack estivesse posicionado próximo à exposição do leilão silencioso antes de fazer sua jogada. A primeira conversa deles durou menos de 5 minutos, Victoria perguntando sobre as medidas de segurança enquanto permanecia ligeiramente próxima demais, seu perfume sutil, mas marcante. Para Jack, a interação pareceu inocente, ainda que um pouco lisonjeira. Para Victoria, era reconhecimento de terreno. Ela notou suas respostas respeitosas, o rubor que brevemente coloriu seu pescoço quando ela elogiou sua dedicação, o jeito como seus olhos não puderam evitar segui-la quando ela se afastou. Ao final da noite, ela já havia extraído informações-chave, seu nome completo, seu distrito, suas ambições, sem revelar nada significativo sobre si mesma. 3 dias depois, Victoria entrou em contato com o Departamento de Polícia de Oak Ridge, expressando preocupações sobre possíveis vulnerabilidades de segurança em sua propriedade após uma série de invasões em comunidades vizinhas. Ela solicitou especificamente o oficial que conhecera no baile, o jovem de comportamento tão profissional, para realizar a avaliação. O departamento, ansioso por atender uma das residentes mais influentes da cidade, designou Jack para a tarefa sem hesitar. O que começou como uma consulta de segurança rotineira evoluiria para uma dança mortal de poder, desejo e manipulação. Victoria Langley, acostumada a adquirir tudo que despertava seu interesse, havia identificado sua próxima aquisição. Jack Mercer, criado para respeitar a autoridade e buscar aprovação, havia encontrado a forma mais perigosa de validação. Seus caminhos se cruzaram na interseção precisa entre vulnerabilidade e predação, desencadeando eventos que eventualmente transformariam a mansão impecável de Victoria em uma cena de crime ensanguentada que assombraria a comunidade de Oak Ridge por anos a fio. Jack chegou à propriedade de Victoria exatamente às 10 horas da manhã de um domingo, caderno na mão, pronto para realizar uma avaliação completa de segurança. Para sua surpresa, Victoria o recebeu pessoalmente na porta, dispensando o protocolo habitual de ter funcionários recebendo as visitas. Ela usava uma elegância casual, calça de yoga e suéter de cashmere, mas seu sorriso caloroso e comportamento atencioso fizeram Jack se sentir imediatamente valorizado. Uma bandeja de doces recém-assados e café o aguardava na sala de sol, onde ela havia preparado todas as plantas da propriedade e as informações de segurança de que ele pudesse precisar, um nível incomum de consideração que o pegou de surpresa. A consulta de segurança transcorreu com notável facilidade. Enquanto percorriam a extensa propriedade, Victoria demonstrava uma apreciação genuína pela expertise de Jack, frequentemente dizendo que se sentia muito mais segura já com suas recomendações. Ela lembrava detalhes da breve conversa deles no baile de gala, sua cidade natal, a carreira de professor de seu pai, entrelaçando-os naturalmente na conversa de maneiras que faziam Jack se sentir verdadeiramente visto. Quando ele mencionou ter pulado o almoço para o compromisso, Victoria imediatamente providenciou uma refeição atenciosa com os alimentos que Jack mencionara gostar, servindo ela mesma na varanda com vista para seus jardins impecáveis. Na 3ª hora, a avaliação havia se transformado em uma conversa prolongada. Victoria parecia genuinamente interessada em entender a jornada de Jack até a aplicação da lei, enquanto compartilhava histórias aparentemente sinceras sobre os desafios de sua própria vida. Ela falou de seu falecido marido com afeto respeitoso, mas revelou a solidão de sua posição atual, com uma vulnerabilidade que ressoava com a existência solitária de Jack. À medida que as sombras da tarde se alongavam pelo gramado, Jack percebeu que havia ficado muito mais tempo do que pretendia, mas Victoria não demonstrava nenhum sinal de querer que a visita terminasse. Por 3 finais de semana consecutivos, Jack retornou para implementar os protocolos de segurança. Cada visita era marcada pela extraordinária consideração de Victoria. Ela lembrava cada detalhe que ele mencionava, surpreendendo-o com seu café favorito, perguntando sobre sua recente certificação de treinamento, até mesmo notando quando ele parecia cansado e insistindo que ele fizesse pausas. Quando Jack mencionou sentir falta da comida caseira, Victoria preparou ela mesma as receitas de sua avó ao invés de pedir para o chefe fazê-lo. Cada interação revelava novas dimensões de calor e autenticidade, com Victoria fazendo Jack se sentir não apenas especial, mas profundamente compreendido. A relação profissional deles deu lugar a uma conexão pessoal através de uma série de pequenas transições naturais. Quando Jack concluiu a instalação de segurança, Victoria o convidou para jantar apenas como agradecimento. Quando ele mencionou interesse por jazz, ingressos para um concerto apareceram. Cada gesto parecia motivado por um interesse genuíno, e não por cálculo.
Logo, o tempo deles juntos se estendeu além dos limites da propriedade dela, passeios de carro pela costa, jantares tranquilos em restaurantes onde Vitória providenciava salas privadas para evitar olhares curiosos, caminhadas vespertinas em parques isolados onde podiam conversar sem interrupções. O mundo de Vitória se abriu diante de Jack com uma generosidade de tirar o fôlego. Quando ele admirou um livro na biblioteca dela, uma primeira edição apareceu em seu apartamento no dia seguinte. Quando ele mencionou nunca ter viajado para o exterior, Vitória falou de Paris e Roma com tantos detalhes vívidos que ele sentiu como se tivesse caminhado por aquelas ruas. Ela o apresentou a vinhos, comidas e experiências com uma empolgação infantil ao compartilhar seus prazeres, e não como lições de sofisticação. Jack se viu encantado não pelo luxo em si, mas pela alegria que Vitória demonstrava ao vê-lo descobrir tudo aquilo. O que mais marcou Jack foi a consistência e consideração de Vitória durante esses primeiros dias. Quando o trabalho exigia sua atenção, ela enviava mensagens atenciosas explicando sua indisponibilidade, muitas vezes acompanhadas de pequenas entregas em seu apartamento, livros que eles haviam discutido ou cafés especiais que ele mencionara gostar. Quando Jack trabalhava no turno da noite, ele descobria que ela havia providenciado refeições para o distrito policial para ele e seus colegas. Ela lembrava do aniversário de sua mãe, de sua prova de qualificação, do aniversário da cirurgia de seu pai, marcando cada um com gestos que demonstravam uma atenção extraordinária. À medida que o relacionamento deles se aprofundava, Vitória começou a introduzir cuidadosamente itens selecionados na vida de Jack, um suéter de cachemir porque você mencionou sentir frio durante a patrulha, abotoaduras para uma cerimônia do departamento, um relógio que ela ouviu admirando na vitrine de uma loja. Cada presente era oferecido com um contexto tão atencioso que recusar parecia ingratidão. Jack se viu gradualmente cercado por lembretes físicos da presença de Vitória, mesmo quando estavam separados, criando um ambiente onde os pensamentos sobre ela se tornaram companheiros constantes. A dimensão física do relacionamento deles evoluiu com o mesmo cuidado. Vitória nunca apressou a intimidade, permitindo que a tensão crescesse naturalmente ao longo de semanas. O primeiro beijo aconteceu após um jantar tranquilo na casa dela, um momento que pareceu espontâneo, mas ocorreu em um cenário perfeito, luz de lareira, música suave e o sutil perfume das flores. Cada passo seguinte se desenrolava com a mesma orquestração, deixando Jack se sentindo tanto perseguido quanto perseguidor, sem nunca suspeitar da coreografia por trás da conexão aparentemente orgânica deles. À medida que a primavera deu lugar ao verão, o mundo de Jack se contraiu para girar em torno da agenda e das preferências de Vitória. Os jantares de domingo com seus pais se tornaram cada vez mais raros, enquanto Vitória criava motivos para que eles estivessem juntos, viagens surpresa de fim de semana, aulas particulares de culinária com seu chefe, eventos exclusivos que não seriam os mesmos sem ele. Seus jogos semanais de basquete com os amigos da academia ficaram para trás, substituídos por manhãs na piscina de Vitória ou aulas particulares de tênis que ela havia organizado para ajudá-la a relaxar. Seus colegas de farda foram os primeiros a notar a transformação. O novato que antes se voluntariava para todos os turnos agora checava o telefone constantemente, pedia folgas com uma frequência inédita. Seu uniforme, antes meticulosamente mantido, deu lugar a roupas de grife que pareciam incongruentes com seu salário. Seus padrões de fala mudaram, adotando o ritmo e o vocabulário de Vitória. Quando questionado sobre seu novo estilo de vida, Jack se tornava defensivo, criando distância das próprias pessoas que antes formavam sua rede de apoio. No meio do verão, Jack havia mudado completamente. O corte de cabelo regulamentar do departamento foi substituído por um estilo caro do cabeleireiro pessoal de Vitória. Sua postura, seus movimentos, até mesmo sua risada refletiam a influência dela. Na presença dela, ele estudava constantemente suas reações, ajustando seu comportamento para maximizar sua aprovação. Quando ela sugeriu que ele ligasse dizendo estar doente para passar o dia com ela, Jack obedeceu sem hesitar, mentindo para seu supervisor pela primeira vez na carreira, com uma pequena concessão que abriria caminho para transgressões éticas ainda maiores. No final de agosto, mudanças sutis no comportamento de Vitória surgiram como a geada precoce nas folhas de verão. A mulher que antes mandava mensagens para Jack durante todo o dia agora demorava horas para responder. As conversas durante o jantar, que antes fluíam sem esforço, agora continham longos períodos de silêncio enquanto Vitória checava o telefone ou parecia perdida em pensamentos. As mudanças eram quase imperceptíveis no início com o jantar cancelado com uma explicação vaga, uma viagem de fim de semana adiada indefinidamente, o afeto físico que parecia mecânico em vez de apaixonado. Quando Jack trazia seu café exatamente na hora que ela preferia todas as manhãs, o agradecimento dela parecia superficial. Os livros e artigos que ele compartilhava, antes recebidos com discussões animadas, agora recebiam um reconhecimento educado, mas desinteressado. Enquanto isso, o investimento emocional de Jack atingia seu auge.
As noites que passaram juntos o convenceram de que compartilhavam uma conexão profunda que transcendia as diferenças de idade e origem. Nos momentos de silêncio, ele começou a planejar o futuro deles imaginando feriados com sua família, fins de semana na propriedade dela à beira do lago, talvez até filhos um dia. Seu apartamento foi gradualmente se esvaziando à medida que mais de seus pertences migravam para a propriedade de Vitória, sua presença lá se tornando tão constante que os funcionários o tratavam como uma peça permanente. Quando mencionou timidamente conhecer seus pais durante um jantar, Vitória habilidosamente redirecionou a conversa para um leilão beneficente, deixando sua sugestão suspensa no ar que de repente parecia mais frio. Vitória começou a frequentar eventos sem Jack, citando-lhe inadequação profissional para um policial. Quando ele a acompanhava, ela se afastava durante as conversas, deixando-o perdido entre estranhos enquanto ela interagia com novos conhecidos. Seu telefone, antes transparente entre eles, adquiriu uma nova senha. Essas mudanças de comportamento seguiam um padrão que os amigos de Vitória reconheciam de seus relacionamentos anteriores da inevitável perda de interesse que precedia a substituição. Numa noite fresca de setembro, Vitória convidou Jack para comparecer à inauguração de uma galeria com artistas locais. Quebrando os padrões recentes, ela parecia particularmente atenciosa naquela noite, escolhendo as roupas dele com cuidado e mantendo-o por perto enquanto entravam no espaço lotado. No meio do evento, Vitória o apresentou a Marcus Reynolds, um escultor de 30 e poucos anos cujos traços angulosos e confiança artística colocaram Jack imediatamente em alerta. A linguagem corporal de Vitória se transformou na presença de Marcus e seus gestos tornaram-se mais animados, seu riso mais genuíno, seus olhos mais engajados do que haviam estado com Jack em semanas. Enquanto Vitória admirava a escultura de destaque de Marcus, sua mão permaneceu no braço do artista num gesto dolorosamente familiar para Jack. Ela se inclinou para sussurrar observações que fizeram Marcus sorrir com entendimento cúmplice. A intimidade da interação era inconfundível da mesma dança cuidadosamente coreografada que Vitória havia feito com Jack meses antes, agora repetida com um novo parceiro. No carro depois, Jack finalmente a confrontou, sua voz tensa de emoção. A resposta de Vitória veio com simpatia ensaiada com uma risada displicente, um toque gentil em seu braço e palavras que cristalizaram seus medos mais profundos. Querido, você está sendo absurdamente inseguro. Marcus é simplesmente um artista promissor que talvez eu patrocine. Além disso, você certamente entendeu que o que temos não é algo destinado a ser permanente. A crueldade casual de sua honestidade deixou Jack sem palavras. O restante da viagem transcorreu em silêncio, o abismo entre suas perspectivas agora intransponível. Na semana seguinte, Vitória tornou-se cada vez mais indisponível. As ligações iam para a caixa postal, as mensagens recebiam respostas atrasadas e evasivas. Quando Jack apareceu sem avisar na propriedade dela, os funcionários informaram que a senhorita Langley estava indisposta ou em reuniões. Após dias de ansiedade crescente, ele recebeu uma breve mensagem informando que Vitória havia partido para um retiro de bem-estar na Suíça, sem data de retorno mencionada. A mensagem terminava com um pedido para que ele não a contactasse durante este período de reflexão necessária. As tentativas de Jack de saber mais encontraram barreiras educadas, mas firmes, do círculo íntimo de Vitória. Sua assistente expressou uma surpresa vaga com sua confusão. Pensei que a senhorita Langley tivesse discutido seus planos com você. Sua governanta devolveu a pequena coleção de pertences que ele havia acumulado na propriedade, embalados cuidadosamente em caixas que pareciam ter sido preparadas com bastante antecedência. Amigos que o haviam recebido a mando de Vitória agora o olhavam com uma pena constrangedora, claramente cientes de sua situação antes mesmo que ele a compreendesse totalmente. À medida que os dias se transformavam em semanas sem contato, o desespero de Jack se intensificava. Ele enviava flores, cartas e mensagens cada vez mais urgentes, cada uma recebida com silêncio. Quando uma busca casual nas redes sociais revelou fotos de Vitória em um resort em Bali, não na Suíça, acompanhada do escultor da galeria, os últimos fios de negação se romperam. As fotos mostravam Vitória relaxada e engajada, seu retiro de bem-estar claramente uma ficção conveniente para facilitar sua transição para um novo companheiro. O impacto na vida profissional de Jack tornou-se impossível de ignorar. Ele chegava à delegacia desleixado e exausto, suas avaliações de desempenho despencando enquanto ele lutava para se concentrar nas tarefas básicas. Paradas de trânsito rotineiras tornavam-se contenciosas quando sua paciência esgotada se rompia. Seu supervisor o colocou em funções administrativas depois que ele adormeceu durante uma vigilância, decisão que Jack recebeu com uma hostilidade incomum. Colegas preocupados tentaram intervir, apenas para serem rejeitados com amargura crescente. O mais alarmante foi o uso inadequado dos recursos da polícia por Jack. Ele começou a fazer verificações de antecedentes de Marcus Reynolds e outros do círculo de Vitória,
documentando seus movimentos em cadernos que lotavam seu apartamento. Usava os bancos de dados do departamento para rastrear as transações financeiras e os registros de viagem de Vitória, justificando essas violações como questões de segurança para uma cidadã proeminente. Quando um colega questionou essas ações, a raiva defensiva de Jack provocou uma anotação na corregedoria que acabou sendo enterrada com uma falha crítica na cadeia de eventos que levaria à tragédia. Em novembro, a transformação estava completa. O jovem promissor que antes impressionava os superiores com sua dedicação agora existia como uma casca vazia, sua identidade tão completamente entrelaçada com a de Vitória que sua ausência não deixava nada intacto. Quando Vitória retornou ao Acrid com seu novo companheiro, estabelecendo um novo ciclo de sedução com facilidade ensaiada, a obsessão de Jack se cristalizou em algo mais sombrio e perigoso do que qualquer um poderia antecipar, com uma fratura emocional devastadora que logo explodiria em violência. Jack Mercer sentou-se sozinho em seu apartamento escuro, cercado por embalagens vazias de comida e roupas sujas, encarando a última postagem de Vitória nas redes sociais. O sorriso radiante dela ao lado de Marcos no baile da Sinfonia de Acrid o dilacerou como uma dor física. Pela 47ª noite consecutiva, o sono o evitava. A mente de Jack não conseguia processar a contradição fundamental, que alguém que havia memorizado sua preferência de café e o abraçado durante pesadelos sobre seu treinamento na academia pudesse descartá-lo tão completamente. Seu luto já havia passado pela negação e pela barganha, chegando a algo completamente diferente, uma fixação que consumia cada momento de vigília. A avaliação psicológica obrigatória do Departamento de Polícia resultou em uma licença prolongada, com o psicólogo do departamento observando um distanciamento preocupante da realidade e incapacidade de lidar com a rejeição pessoal. Essa avaliação profissional não significava nada para Jack, que construiu uma realidade alternativa onde Vitória permanecia sendo a pessoa que ele acreditava que ela fosse, alguém incapaz de tamanha crueldade calculada. Nessa realidade construída, Vitória só poderia estar agindo contra a vontade, manipulada por forças externas ou enviando mensagens codificadas para ele através de suas aparições públicas. As paredes do apartamento de Jack desapareceram sob uma linha do tempo meticulosa das atividades de Vitória desde seu retorno. Fotografias tiradas com uma lente teleobjetiva mostravam em restaurantes, eventos de caridade e inaugurações de galerias. Fios vermelhos conectavam essas imagens a mapas indicando os locais, com marcações de horário e anotações sobre seus acompanhantes. Jack criou um sistema de vigilância tão completo que impressionaria seus instrutores da academia de polícia, se o alvo não fosse uma cidadã privada que havia terminado um relacionamento com ele. Todas as manhãs, Jack estacionava seu veículo pessoal a 3 quarteirões da mansão de Vitória, usando binóculos de nível policial para documentar chegadas e partidas. Ele mantinha registros detalhados dos movimentos da equipe da casa, cronogramas de entregas e as rotinas diárias de Vitória. Quando ela mudou sua cafeteria habitual, Jack interpretou isso como uma pista significativa, e não uma simples mudança de preferência. Quando ela usou o vestido azul que certa vez usará com ele registrou como sinalização intencional. Cada detalhe alimentava uma teoria elaborada de que Vitória estava se comunicando com ele por meio de um código sofisticado que só ele poderia interpretar. A escalada ocorreu em estágios previsíveis. Primeiro vieram as passagens de carro, aumentando de semanais para noturnas. Depois, a aparição em eventos públicos onde ele sabia que Vitória estaria, posicionando-se bem dentro de sua linha de visão. Quando Vitória começou a evitar deliberadamente os locais onde Jack poderia aparecer, ele ficou mais desesperado. Usou suas credenciais policiais para acessar os registros financeiros dela, justificando essa ação ilegal como necessária para protegê-la de Marcos, que ele havia decidido estar explorando. Um ex-colega da academia encontrou Jack do lado de fora do restaurante favorito de Vitória e tentou intervir. "Esse não é você, Jack", disse o amigo, alarmado com a aparência desleixada de Jack e sua energia frenética. "Você precisa de ajuda. Deixe-me te levar até alguém que possa." Jack o interrompeu, empurrando-o com força inesperada antes de partir em alta velocidade. O incidente foi reportado ao capitão deles, mas classificado como uma disputa pessoal em vez do sinal de alerta que representava. Vitória inicialmente descartou o comportamento de Jack como uma reação temporária à rejeição. Quando sua presença se tornou inegável, ela instruiu os funcionários a negarem sua entrada nos eventos e ignorou suas comunicações cada vez mais frequentes. Imagens das câmeras de segurança mostravam Jack circulando sua propriedade à noite, ainda assim Vitória se recusava a registrar queixa formal, dizendo à sua assistente: "Ele é essencialmente inofensivo, só um pouco desesperado. Ele vai superar isso eventualmente." Essa subestimação fatal do estado mental deteriorado de Jack teria consequências devastadoras. A confirmação do relacionamento de Vitória com Marcos veio por meio de uma coluna social que os anunciava como co-presidentes do próximo baile de beneficência das artes de inverno.
A fotografia que acompanhava mostrava-os intimamente conectados, o braço dele em volta da cintura dela, sua cabeça inclinada em direção a ele com afeição familiar. Jack traçou o rosto de Vitória na imagem do jornal com dedos trêmulos, o reconhecimento público de sua substituição desencadeando um surto psicótico que vizinhos descreveriam mais tarde como aterrorizante. Os sons de destruição vindos de seu apartamento provocaram uma verificação de bem-estar que Jack evitou desaparecendo por 3 dias. Quando ressurgiu, uma calma perturbadora havia substituído sua energia frenética. Jack limpou metodicamente seu apartamento, barbeou a barba desgrenhada e passou seu melhor terno. Revisou os protocolos de segurança que ele mesmo havia instalado na mansão de Vitória, identificando vulnerabilidades que intencionalmente deixará sem solução. Com precisão fria, documentou os pontos cegos da propriedade, os horários da equipe e os códigos de alarme que Vitória nunca havia mudado. Seu caderno policial, antes repleto de detalhes de casos e depoimentos de testemunhas, agora continha um plano minuto a minuto para acessar a propriedade sem ser detectado. No dia 16 de novembro, Jack observou o jantar íntimo de Vitória celebrando a instalação da escultura de Marcos em seu jardim. Através de binóculos de alta potência, viu Vitória radiante em um vestido vermelho, sua mão descansando casualmente sobre o braço de Marcos. À medida que os convidados iam embora depois da meia-noite, Jack testemunhou Vitória conduzir Marcos escada acima, apagando as luzes conforme subiam. Algo na psique fragmentada de Jack finalmente quebrou por completo. Na madrugada de 17 de novembro, Jack limpava meticulosamente sua arma de serviço, que o protocolo do departamento exigia que ele entregasse durante a licença, mas que ninguém havia de fato recolhido. Ele transferiu itens específicos de sua parede de vigilância para uma pequena pasta de couro, fotografias, anotações de segurança e uma carta que ele havia escrito explicando como Vitória o manipulou e traiu. Ao anoitecer, Jack havia tomado sua decisão. Os códigos de segurança, antes confiados a ele para proteger Vitória, agora lhe concederiam acesso para um confronto final. Em seu raciocínio distorcido, esse confronto não representava violência, mas sim uma resolução, uma conversa necessária que Vitória não poderia mais evitar. À medida que a escuridão caía sobre o Oakridge Heights, Jack Mercer se aproximava da mansão de Vitória Langley uma última vez, o luto e a traição transformando um jovem policial promissor em algo irreconhecível, um homem preparado para destruir aquilo que não poderia possuir. A governanta de Vitória Langley descobriu a cena exatamente às 7h23 da manhã do dia 18 de novembro. Seu grito ecoou pelos corredores de mármore, fazendo com que outros funcionários corressem até o quarto principal, onde o corpo de Vitória jazia em meio a uma destruição que desafiava a compreensão. A elegância meticulosa que havia definido sua vida contrastava fortemente com o caos de sua morte. Os policiais que atenderam à ocorrência, alguns dos quais já haviam trabalhado ao lado de Jack Mercer, ficaram sem palavras na soleira da porta, seu treinamento momentaneamente esquecido enquanto processavam a cena diante deles. A análise forense mais tarde documentaria a progressão da violência com precisão clínica. Jack havia entrado pelo acesso do jardim usando seu conhecimento dos protocolos de segurança, seguindo até o quarto principal onde Vitória e Marcos dormiam. O escultor, um sono leve, acordou primeiro e tentou intervir, sofrendo ferimentos não fatais antes de escapar para o banheiro, onde se trancou e chamou os serviços de emergência. Vitória, no entanto, não teve chance de fugir. O ataque mostrava evidências de precisão calculada e emoção frenética metódico na execução, mas excessivo na intensidade, com os investigadores observando que os ferimentos fatais ocorreram no início, seguidos por inúmeras feridas adicionais que sugeriam um agressor incapaz de parar uma vez que a violência começou. O mais perturbador para os investigadores foi o cuidadoso arranjo de itens pessoais ao redor do corpo de Vitória, fotografias do relacionamento deles, joias que ele havia lhe dado e uma linha do tempo escrita à mão documentando o que Jack percebia como suas traições. Esses itens, colocados com precisão cerimonial, transformaram a cena do crime em um museu macabro do relacionamento deles. O detetive-chefe, em seus 20 anos de investigação de homicídios, mais tarde testemunharia que nunca havia encontrado uma cena de crime que ilustrasse tão claramente a psicologia por trás da violência com uma mistura volátil de planejamento meticuloso e desintegração psicológica. Jack Mercer não tentou fugir. Policiais o encontraram sentado em seu carro a 3 quadras da propriedade de Vitória, ainda vestindo roupas ensanguentadas, sua arma de serviço no banco do passageiro ao lado de uma pasta de couro contendo suas anotações de vigilância. Ele não ofereceu resistência durante a prisão, sua expressão descrita pelo oficial que o prendeu como inquietantemente serena. Durante as 12 horas de trajeto até a delegacia, Jack falou apenas uma vez, perguntando se Vitória havia lhe entendido no final. A pergunta, registrada no sistema de áudio da viatura, se tornaria uma prova-chave de seu distanciamento da realidade. As filmagens da sala de interrogatório exibidas durante o julgamento mostraram um Jack Mercer irreconhecível para aqueles que o conheciam.
Calmamente, com a precisão organizada que um dia o tornará um policial promissor, Jack recontou os eventos que levaram à morte de Victoria, descrevendo suas ações como um encerramento necessário para um relacionamento que não poderia terminar nos termos dela. O mais assustador era sua aparente crença de que Victoria havia orquestrado sua própria morte através de manipulação psicológica deliberada que ela o havia treinado para responder exatamente como ele respondeu, tornando-a, no final, responsável pelo desfecho. À medida que a confissão de Jack se desenrolava ao longo de 14 horas, ele revelou um elaborado sistema de crenças no qual a rejeição de Victoria era, na verdade, um elaborado teste de sua devoção com um teste que ele acreditava ter passado ao se recusar a aceitar a rejeição. Em sua realidade distorcida, a violência não representava um fim, mas uma transcendência da conexão deles para algo permanente. Especialistas psiquiátricos mais tarde identificariam isso como um grave transtorno delirante desencadeado por uma ferida narcísica e trauma de abandono, agravados por privação de sono e isolamento profissional. O julgamento que se desenrolou ao longo de 9 semanas cativou a comunidade de Oak Ridge e atraiu a atenção nacional. A acusação apresentou provas físicas esmagadoras ao lado da confissão de Jack, focando na natureza premeditada do crime e no abuso que Jack fez de seu treinamento policial. A defesa construiu seu caso em torno da capacidade diminuída, argumentando que o padrão de manipulação emocional de Victoria, combinado com a falha do departamento em reconhecer a deterioração da saúde mental de Jack, havia criado a tempestade psicológica perfeita. Peritos analisaram detalhadamente os padrões psicológicos tanto de Victoria quanto de Jack. Os depoimentos revelaram o histórico de Victoria de cultivar relacionamentos intensos e temporários com parceiros mais jovens, descartando-os quando o interesse diminuía com um padrão que um psiquiatra descreveu como caça esportiva emocional. A defesa apresentou depoimentos de antigos companheiros de Victoria, cada um descrevendo experiências semelhantes de conexão intensa seguidas por um abandono súbito e inexplicável. No entanto, como a promotoria enfatizou repetidamente, nenhum padrão de relacionamento, por mais manipulativo que seja, justifica ou explica a violência extrema. Após 3 dias de deliberação, o júri considerou Jack Mercer culpado de homicídio doloso qualificado, rejeitando a defesa de capacidade diminuída enquanto recomendava tratamento psiquiátrico junto com um encarceramento. O juiz, observando a particular traição da confiança pública representada por um policial cometendo tal crime, sentenciou Jack à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Quando o veredicto foi lido, Jack não demonstrou reação, seu olhar fixo em alguma distância média como se ainda fosse incapaz de reconciliar a realidade com a narrativa que havia construído. Os efeitos colaterais em Oak Ridge se estenderam muito além da sala do tribunal. A comunidade exclusiva, acostumada a manter eventos desagradáveis a portas fechadas, se viu incapaz de conter o escrutínio da mídia que se seguiu. Moradores que frequentavam as soirées de Victoria agora davam entrevistas sobre sempre sentirem que algo não estava certo com Jack ou Victoria, percepções retroativas que soavam vazias à luz da tragédia. O departamento de polícia enfrentou severas críticas por não reconhecer os sinais de alerta em um dos seus, o que levou a uma revisão completa dos procedimentos de triagem psicológica e dos protocolos de monitoramento para oficiais que apresentassem sinais de sofrimento emocional. As investigações da corregedoria revelaram várias oportunidades perdidas de intervenção. O comportamento preocupante de Jack havia sido notado por colegas, mas tratado como questões de desempenho e não como sinais de alerta psicológico. Seu uso indevido de recursos do departamento para vigiar Victoria havia sido documentado, mas nunca escalado aos supervisores apropriados. Essas falhas sistêmicas levaram a reformas no departamento, incluindo reavaliações psicológicas obrigatórias após términos de relacionamento e treinamento aprimorado para supervisores no reconhecimento de mudanças comportamentais preocupantes. O caso seria estudado em programas de treinamento de forças policiais e cursos de psicologia por anos, um conto de advertência sobre o potencial devastador da manipulação emocional colidindo com o apego obsessivo e a responsabilidade das instituições em reconhecer e tratar o sofrimento psicológico antes que ele se manifeste em violência. Em Oak Ridge, a propriedade dos Langley permaneceu vazia por anos, sua eventual venda e reforma incapazes de exorcizar completamente a memória coletiva da comunidade sobre o trágico fim de um relacionamento que começou com precisão calculada e terminou em um caos devastador.